Fala galera, hoje a gente vai aprender como criar módulos Terraform. Então se você quiser ver isso e muito mais, vem comigo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Bruno. Hoje nós vamos aprender a como criar módulos Terraform. Módulos Terraform vão nos permitir utilizar a nossa infraestrutura muito mais escalável com o nosso TerraGrant, porque a gente vai criar esses módulos Terraform da maneira que a gente precisa. Além de utilizar com o TerraGrant, a gente também pode utilizar eles, é claro, com o Terraform. Hoje nós vamos criar e nós vamos entender como criar e pensar nesse momento de criação. E mais para frente nós vamos aprender como utilizar ele com o Terraform e com o TerraGrant, ok? Então eu já deixei a minha página do Terraform Registry aqui, porque basicamente no Terraform Registry é onde temos vários módulos Terraforms da comunidade. Hoje nós vamos criar o nosso, vamos utilizar um mix, vamos utilizar resources da própria provider da AWS, que é do Terraform mesmo, e também vamos utilizar o módulo da comunidade para adiantar o nosso serviço, porque já temos algo feito. O módulo que a gente vai trabalhar hoje basicamente é o Route 53, e o Route 53 a gente vai conseguir criar zonas e também vamos criar registros nessas zonas, ok? Aqui eu tenho a documentação do Route 53 aberta para a gente ir olhando, né, do resource deste provider da AWS, e também deixei já aberto também o módulo de Route 53 da comunidade, onde aqui embaixo, se a gente descendo na página, a gente consegue ver exemplos de utilização. Vemos que ele tem vários submódulos de delegation set, de records, de resolver roles e de zones também. E hoje nós vamos ver basicamente como vamos criar de maneira customizada esse nosso módulo. Então já vamos lá para o nosso Visual Studio Code. Aqui eu já criei basicamente uma pasta e não criei mais nada dentro dela. A primeira parte que a gente tem que pensar no momento de criar um módulo Terraform é na interface, em quem vai utilizar esse módulo, né? Se vai ser acessível de se utilizar ou não. Então para isso, dentro dessa pasta aqui de Route 53 Module, vamos criar uma nova pasta chamado de example. Esse example basicamente vai ser um código Terraform que a gente vai escrever chamando o nosso módulo para facilitar a utilização. Hoje nós vamos utilizar o Terraform, mas para frente quem sabe a gente utiliza o TerraGrant também. Aqui eu vou chamar ele de main.tf e aqui basicamente nós vamos definir uma chamada de módulo. O módulo que a gente vai chamar vai ser o módulo de Route 53 que a gente vai criar, então por isso que a gente vai até deixar o source aqui em branco. Agora nós precisamos definir como que vai ser a interface do nosso módulo, como que o usuário vai utilizar esse módulo. Se você vir a publicar esse módulo lá no registro da AWS, como que uma pessoa vai interagir com ele. Então basicamente como a gente vai criar uma zona e também vamos criar records dentro dessa zona, eu pensei que a gente podia ter um objeto aqui, né, um map de zone, basicamente, e aqui dentro desse objeto de zone a gente vai passar todos os atributos, os parâmetros da zona, né? Então params to zone, ok? Então depois a gente vai tirar e a gente também vai ter que passar os nossos records. Os nossos records, basicamente, a gente pode ter vários records dentro de uma zona, então eu penso que pode ser um array aqui, né, uma lista. E também a gente vai ter que passar as tags, né, porque as tags são do Terraform, ok? Então basicamente vai ser mais ou menos essa interface. Então vamos pensar já em alimentando os records da zona, né, como que vai ser. Para isso vamos olhar lá na documentação do nosso AWS Route 53 Zone, quais parâmetros ele espera. Se eu ir descendo aqui, eu consigo ver que ele vai esperar um name, não são os argumentos dele, né? Um comment, que é basicamente a descrição dele, o delegation set ID. O delegation set ID tem conflito com a VPC, né? Então a gente tem que definir ou delegation set ID ou VPC, o force destroy, as tags e a VPC, que basicamente a VPC está falando que é um bloco de configuração que vai ter os seguintes argumentos: VPC ID e VPC region. Agora que a gente já sabe quais são os argumentos de referência aqui deste resource, vamos voltar lá para definir a nossa interface. Então a gente sabe que ele vai precisar de um name. Então já vamos deixar o name já implementado aqui. Vamos chamar ele de brl tech-test.com. Além disso, ele vai precisar do comment. O comment eu vou colocar aqui gerenciado pelo mod Terraform. Além do comment, a gente vai ter o nosso delegation set ID, que vai ser uma string, né?
E a gente também vai ter a parte de VPC aqui. A parte de VPC nós vimos lá que ela é um configuration block. Então a gente pode passar como um objeto aqui. Então o VPC ele vai ter um ID. Então a gente não precisa replicar, né, a configuração, colocar VPC ID aqui dentro de novo. A gente cria um bloco chamado VPC, dentro coloca ID e também coloca region. Basicamente essa vai ser a interface, né, da zona quando a gente for criar o Route 53, né? Agora que a gente já tem definido como que vai ser essa interface, vamos partir para a implementação de fato do nosso módulo. Então para isso eu vou criar de início aqui 3 arquivos. Eu vou criar o main.tf, que é basicamente onde a gente vai concentrar a implementação do nosso módulo. Vou criar o variables.tf e vou criar o outputs.tf também. A gente pode ter mais um arquivo aqui, que é a parte do versions.tf, onde a gente vai definir a versão do provider e a versão do Terraform que vai ser executado. Vamos criar ele aqui também, versions.tf, que a gente já consegue deixar no nosso módulo mais estável, né, numa versão fixa de Terraform. Vamos começar pela implementação do nosso variables, que basicamente a gente já sabe que a gente vai ter uma variável chamada zone. Então, variable, ela vai ser zone, e essa variável zone, vamos colocar a description para ela. A description dela vai ser map of Route 53 zone parameters, ok? E o type dela a gente vai acabar de definir agora. O type basicamente vai ser um object, e esse object ele vai ter a propriedade name, que ela é opcional. Então, optional, na verdade o nome não é opcional, o nome ele é requerido, então vai ser string. Depois a gente vai ter o comment. O comment sim, ele pode ser opcional, então podemos colocar ele como optional. E o tipo dele também vai ser string. Logo depois do comment, a gente vai ter o delegation setID, que também vai ser optional e também vai ser string. E a gente também vai ter o bloco de VPC, como vimos. O bloco de VPC ele vai ser optional, porque a VPC ela é passada para a Route 53 Zone quando a gente quer criar uma zona privada que só vai funcionar dentro da VPC. Então ela pode ou não ser utilizada. Vai ser um optional de um object. E por que é um object? Porque a gente tem basicamente duas propriedades lá dentro. A gente vai ter o ID, que é string, e a gente também vai ter a region, que vai ser um optional string. Perfeito. Então, basicamente, esse vai ser o nosso valor, a nossa definição da variável da zona, ok? Agora que a gente já entendeu isso, vamos para a implementação do nosso main.tf. Aqui no nosso main.tf, basicamente, a gente vai ter que chamar o resource, AWS, underline, route, AWS, underline, route 53 zone, e vamos chamar ele de this. Aqui dentro a gente precisa passar alguns parâmetros, que vai ser o name vai vir do vars, var.zone.name. Depois do var do name a gente vai ter o comment, vai vir de var.zone.comment também. Comment. Além do comment a gente vai ter o delegation setID, que também vai vir do nosso objeto, var.zone.delegation setID, e a gente também vai ter a VPC. Como a VPC é um bloco de configuração, como a gente viu lá na documentação do provider, eu tenho que declarar aqui VPC, e aqui dentro eu vou colocar a VPC ID, e ela vai vir de var.zone.vpc.id, e a VPC region também. A VPC region vai vir basicamente daqui também, region, ok? Então agora a gente já tem uma implementação básica, né, desse código Terraforming. Então conforme a gente for desenvolvendo, a gente também vai testar esse código. Eu vou colocar aqui um comentário que vai ser Route 53 Zone. Vocês vão ver bastante isso em módulos da comunidade, porque basicamente acredito que seja uma convenção, né? Então vamos deixar aqui para dizer que isso aqui é a parte de gerenciamento da Route 53 Zone, ok? Então, dado que a gente já tem isso, vamos voltar para o nosso exemplo,
o nosso exemplo ele está, vamos apontar para ele chamar o nosso módulo, então ele está no bloco de trás. Faltou a parte das tags, né? Então as tags a gente acabou não definindo aqui, então tags vai ser igual a var.tags. A gente não definiu as tags também, vamos para as variáveis e vamos definir a variável de tags. Variáveis no lugar de name vai ser tags, o tipo dela vai ser um map de n e a descrição dela vai ser map of resource tags, ok? Agora que a gente já definiu, as tags aqui elas para estar funcionando, né? A parte de resources de records a gente não vai ter, mas a parte de tags a gente vai ter implementado. Então vamos colocar uma variável environment igual a dev e basicamente VPC e delegation set ID nós vamos comentar porque nós não queremos criar um delegation set ID e nem uma zona dentro de uma VPC. E agora a gente vai executar esse código de Terraform para testar o nosso módulo. Então aqui dentro eu vou entrar na pastinha example, eu já estou autenticado na AWS com a AWS CLI aqui, tudo certinho, e vou rodar um tf-init e logo depois disso vou rodar um tf-plane para a gente entender. O tf-init ele vai baixar o provider da AWS lá do Terraform, então ele baixou, ele está instalando o provider, ele está instalando a última versão aqui, né? Então a gente não especificou lá na parte do versions, né? A versão do Terraform nem também a versão do provider, então ele sempre vai utilizar a última. E a versão do meu Terraform aqui na minha máquina é a versão 1.7.4, beleza? Agora que eu já fiz isso, eu vou rodar um Terraform Plane. Então depois que tu faz o init, sempre bom rodar um plane para ver se o teu código ele tá funcional mesmo, né? Então roda o Terraform Plane para validar se tudo que a gente implementou vai estar ok, né? Antes da gente fazer a parte de fazer o apply, vamos rodar o plano para descobrir se está tudo funcionando certinho. Então é muito importante que conforme você for desenvolvendo o seu módulo Terraform, você vá testando ele. Então aqui a gente já pegou um erro, que basicamente ele está falando que a VAR-Zone VPC ela está nula, né? Então basicamente ele está tentando acessar a propriedade ID, a propriedade region, mas a VPC está nula. Então vamos voltar e vamos corrigir isso. Por que ele está acontecendo esse erro? Basicamente porque a gente definiu o VPC aqui e já fomos para o acesso da variável direto. Acredito que uma forma bem elegante da gente corrigir isso é utilizando o Dynamic Block. Então com o Dynamic Block, basicamente ele cria um block resource de maneira dinâmica, né? Então com isso a gente vai definir aqui que ele vai ser do tipo, o nome do Dynamic Block é o nome do bloco de configuração, então a gente vai colocar VPC, e aqui dentro do Dynamic Block geralmente a gente utiliza ele com for each, né? Então o for each ele vai percorrer os objetos, então quando a gente não tiver um objeto de VPC a gente vai devolver para ele um array vazio, e com isso ele não vai percorrer nenhum objeto de VPC. Então aqui basicamente vai ser um for each na variável var zone.vpc. E isso aqui é um objeto, então a gente tem que transformar em lista, ok? Com isso a gente já está em lista. E o content, basicamente, é o que vai ter dentro desse nosso Dynamic Block. A gente sabe que vai ter VPC ID e VPC Region, ok? Então, basicamente, eu só movi para lá esses campos, VPC ID e VPC Region. E aqui dentro, a gente acessa essas configurações de um jeito diferente. A gente acessa .vpc, né? Porque é o nome do nosso Dynamic Block aqui na linha 11. E aqui dentro a gente acessa .value. Dentro vpc.value. E aqui também vpc.value.id e .region, que são as propriedades. Aqui, basicamente, a gente vai continuar tendo erro, porque o VPC ele tá nulo, né? Então a gente vai ter que fazer uma validação aqui, ó. Se VPC for diferente de nulo, então vamos colocar ele dentro de um objeto. Se não, a gente vai devolver um objeto vazio. E o objeto vazio não vai iterar aqui no for each e não vai dar erro, beleza? Então agora vamos rodar novamente um tf-plane para ver se esse erro foi corrigido ou não. Agora sim, agora a gente consegue criar a nossa Route Feature Zone lá dentro da AWS. Então agora sim eu vou dar um tf apply e vamos aguardar até que esse recurso é criado dentro da AWS. Posso ver aqui que a tag ela pegou, né, no nosso componente.
a gente está passando o name certinho e o nosso commit também está aqui, ok? Então eu vou dar um yes aqui e vamos aguardar essa Hot53 Zone ser criada. Vocês viram que a gente não tem nenhum output, então já vamos definir os outputs aqui, né? Então estou fazendo o apply, mas eu não tenho output. Então o output que eu vou definir aqui vai ser, acho que a Zone ID. O value vai vir de resource.aws.tree.this. Se não me engano é Zone ID, o nome da propriedade, mas vamos configurar lá conferir aqui na documentação. Então sim, aqui Attribute Reference, a gente tem o warning, tem o Zone ID e os name servers. Então vamos colocar os name servers de output e o Zone ID. Então aqui vou colocar uma description de Hot53 Zone ID, beleza? E vamos duplicar esse cara e vamos criar um de name servers. Os name servers de Hot53 NS vai pegar basicamente .name servers, ok? Agora que a gente já tem isso definido, basicamente vamos duplicar aqui para o nosso código Terraform. Dentro da pastinha Example a gente tem que criar um novo arquivo chamado de outputs.tf. Duplicamos, aqui a gente não acessa com resources, né? A gente vai acessar com nosso module.hot53.zoneid. Aqui embaixo também module.hot53.nameservers, ok? Vamos partir aqui para a aplicação do nosso Terraform de novo. Além do Terraform Plane e do Terraform Apply, a gente tem o Terraform Validate. O Terraform Validate, basicamente, ele vai conferir se está tudo certo. Então, a configuração é válida, deu sucesso aqui. Então, agora que está válido, vamos rodar o Terraform Apply, ok? Então, o Validate ele é mais fácil que o Plane porque ele não interage com a AWS, essa é a diferença. Aqui ele está falando que a gente só vai ter a parte de output, né, sendo adicionado. A gente não tem nenhuma modificação de resource. Basicamente, eu apliquei, não teve nada adicionado, nada de change, nada de destroy. Agora que a gente conseguiu criar essa zona, basicamente ela está aqui na nossa conta da AWS, está aqui brltechtest.com. Vamos criar os records. Para criar os records, se a gente olhar aqui a parte de record, ela é bem complexa, né? Porque tem vários tipos de records, então aqui a gente tem vários atributos. Então, para isso, a gente não quer gastar muito tempo, então a gente vai implementar utilizando um módulo da comunidade, que é basicamente o módulo Terraform AWS Hot53, né? Aqui, sempre no registro do Terraform tem um link para o GitHub, que também tem toda essa parte de documentação criada utilizando, né, o Terraform Docs e um guia de utilização. Mas a parte mesmo onde ele está versionado, o registro é basicamente no terraform.io, ok? Aqui a gente também, o mesmo readme que a gente tem lá, a gente tem aqui, e basicamente a gente vai fazer esta implementação aqui. Então vamos chamar o módulo de records, né, e vamos implementar ele lá. Então eu vou copiar aqui esse exemplo e vou levar lá para o nosso código Terraform, aqui no meu main.tf. Então eu vou colar, eu já vou definir também esse bloco de comentário aqui, dizendo que isso aqui está relacionado aos records Terraform Hot53 records, beleza? Então aqui embaixo a gente consegue visualizar que aqui é relacionado aos records. Aqui ele espera um zone name, um atributo de records e um depend zone, ok? Então vamos pegar o zone name primeiro. Então o nosso zone name ele vai vir lá do var.zone.name. Então a gente tem bem fácil de acessar. E os nossos records eles virão de uma variável, né? Então que vai ser basicamente a var.records. Então aqui eu vou apagar esse primeiro exemplo, eu vou copiar esse segundo exemplo para a gente colocar lá no nosso exemplo mesmo também. Eu vou vir aqui no meu main.example, vou descomentar e vou colocar este exemplo aqui. Então é um recorde do tipo A que aponta para esse IP. Ok, eu vou alterar ele, vou criar um recorde do tipo cname e vou apontar ele para nossa própria zona.
Beleza. E aqui eu vou chamar ele de teste também. Então vai ficar teste.brltech-teste.com, vai apontar para a nossa própria zona. Aqui ele está dando erro porque basicamente a gente ainda não definiu a variável record, né? Então vamos lá para as nossas variáveis e aqui sim eu vou colocar variable records. Vamos colocar uma description. A description vai ser list of Route 53 records. Basicamente essa é a descrição. E a tipagem aqui, gente, a gente vai passar que ele é uma lista de N, porque a gente está passando direto isso para o nosso módulo. Então a gente não está fazendo nenhuma validação em cima das tipagens, então vamos utilizar uma lista de N aqui, direto. Aqui, basicamente já é para ficar verdinho, né, para não dar erro daqui a pouco, mas vamos seguir com a implementação aqui. Então a var records do nosso módulo, aqui no nosso main.tf já, ela vai receber a nossa var.records. O nosso depend_zone não é do módulo de zones, porque a gente não utilizou o módulo de zone, e sim do resource.aws.zone.this. Beleza? E é basicamente essa nossa implementação. Vamos abrir o nosso main.tf aqui de novo, beleza? Às vezes a extensão do Terraform ela fica um pouco bugada, então você fecha e abre de novo, ela volta a funcionar tudo certinho. Então aqui a gente fez a chamada do módulo da comunidade, apontamos para a versão 2, né? Então esse operador ele sempre vai buscar a última versão da versão 2. O zone name aqui a gente acaba passando da variável do var.zone.name, né? E os records a gente passa, basicamente a gente faz um bypass, cria uma variável de records, que é uma lista do tipo N, e a gente passa para este módulo, ok? Aqui não tem muito segredo, não tem mais nenhuma implementação, mas uma coisa que eu digo que é interessante a gente fazer é sempre chumbar a versão do módulo da comunidade aqui, né? Porque pode ser que a gente eles façam um update, tem alguma mudança. Então a versão aqui eu vou deixar fixa, esta versão, para a versão 2.11.0, que é a última versão corrente, que é a versão que a gente vai testar. Então a partir do momento que eles atualizarem este módulo, você pode vir aqui no teu módulo customizável e atualizar também, porque o seu módulo sempre vai estar utilizando uma versão fixa. Isso também vale, né, aqui para a parte do versions.tf, que a gente acabou não definindo. Se a gente vir aqui no módulo da comunidade e olhar, muito provavelmente ele vai ter um versions.tf aqui dentro também. Então vou entrar aqui no zones e aqui a gente tem um versions.tf. Então aqui está falando que o Terraform tem que ser na versão 0.13.1 acima, né? E o provider também tem que ser acima do 2.49. Então vamos copiar essa configuração aqui e vamos levar aqui para o nosso Terraform. Então se você estiver rodando com uma versão mais antiga, né, ele não vai funcionar. E também a versão do provider 2.49 mais antiga que 2.49, ele não vai funcionar. Se a gente olhar aqui, se eu rodar um tf init novamente, a gente consegue visualizar. Basicamente, o tf init a gente ia precisar executar para baixar o módulo da comunidade, mas a gente consegue visualizar aqui a versão do módulo do Terraform também, que está na versão 5.39. Então vamos deixar aqui maior que 5.39.0. Eu vou rodar o tf init de novo, beleza? Então aqui ele está falando basicamente que não precisa do v. 5.39.0 e a gente vai definir a nossa última versão do Terraform, porque a gente está testando com esse provider. Também vou definir a versão aqui do Terraform, que é a versão que eu estou utilizando. Então vamos pegar aqui utilizando o tf version. Eu estou utilizando a versão 1.7.4. Então vamos colocar para ele ser maior ou igual à versão 1.7.4. A gente não vai ter nenhum problema de incompatibilidade com o nosso módulo que a gente está utilizando da comunidade, porque a nossa version aqui, né, ela é maior que a 0.13 e o nosso módulo também ele é maior que o 2. Alguma coisa lá que a comunidade pede, 2.49. Então aqui a gente testou com essas configurações e vamos deixar nessa configuração aqui no nosso version, isso vai trazer maior estabilidade para o nosso módulo. Agora que a gente já fez o tf init aqui, a gente pode fazer novamente o tf validate para ver se está tudo certo. E depois que o tf validate, aqui já pegamos um erro, var.records não foi declarado, porque foi escrito errado.
Então vamos dar uma conferida aqui. Aqui a gente escreveu errado na declaração. Records. Beleza? Então vamos rodar o TF Validate de novo. E agora sim. Tá escrito um monte de coisa errada. Então records. Aqui tá errado. Aqui no nosso main.tf provavelmente também tá errado. Beleza. Vamos definir output já para esse cara que a gente acabou não definindo, já que estamos aqui. Então output records e o value vai vir do module. Ponto records. Ele não consegue acessar os módulos da comunidade aqui, mas então a gente vem aqui. A gente pode também olhar por esta documentação aqui, né? Então eu vim aqui no submódulos de record e posso olhar os outputs. A gente tem dois outputs, record fqdm e record name, né? Então vamos utilizar esse de record name. Vamos olhar aqui. Ou eu posso vir aqui também no GitHub e olhar os outputs dos records. Então eu venho aqui e olho a implementação do Terraform mesmo. Mas eu acredito que olhar a documentação do registro é um pouquinho mais claro. Vamos colocar uma description também para os records de Route 53 Zone Records. E agora sim vamos fazer o validate novamente. Então o validate ele faz a validação bem rápida aqui para nós. Agora deu sucesso e vamos rodar o nosso Terraform Apply e criar o nosso primeiro record na AWS utilizando o nosso módulo customizado. Então aqui a gente já tem a parte dos records. Então a gente vê que o nome dele vai ficar teste, ponto, nome da nossa zona. Eu vou dar um yes aqui. Dado yes, ele vai criar o nosso recorde do tipo CNAME lá na nossa conta da AWS. E com isso a gente tem aqui já finalizada a implementação do nosso módulo de Route 53. Basicamente a gente cria uma zona, a gente cria registros dentro dessa zona. E vamos sempre lembrar de criar o nosso módulo pensando sempre na interface primeiro, porque a interface é como o usuário vai usar. Se a interface do módulo às vezes não é legal, fica difícil de você utilizar um módulo. Se a gente for pensar aqui no TerraGrunt, basicamente, essa parte aqui das variáveis vai ser o bloco de input lá do nosso TerraGrunt. Então vai ficar bem simples, porque a gente vai ter um objeto zone, a gente vai ter uma lista de records e a gente vai ter um objeto tags. Então sempre pense na parte da interface. Utilize versões da comunidade de códigos com o versionamento, né? Então utilize a tag específica, coloque o versions.tf no seu código, que tudo isso vai trazer uma maior estabilidade. Vá desenvolvendo e testando o seu módulo, que eu te garanto que vai dar certo. Agora a gente criou, né, esse registro, vamos lá para a nossa conta da AWS verificar se ele foi criado. Beleza, ele está aqui, nesse nosso registro ele está aqui. E hoje, pessoal, a ideia do nosso vídeo era essa, era criar um módulo de Route 53 Zone, com os records também, com algumas boas práticas. Então a gente consegue utilizar esse módulo tanto no Terraform como no TerraGrunt. Mais para frente eu vou fazer um vídeo utilizando este mesmo módulo no TerraGrunt, porque esse vídeo já se estendeu um pouco. E nós também teremos outros vídeos falando um pouco de Terraform, como configurar o Terraform Docs, como fazer a parte de gerenciamento de versões do nosso módulo Terraform. Então não perca os próximos vídeos de Terraform aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre todos os nossos vídeos. Valeu e é nóis!